Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Painel Político. E o nosso convidado de hoje é o Dr. José Moisés. José Moisés foi deputado, empresário e hoje delegado do MDB. José Moisés, é um prazer recebê-lo aqui e gostaria de começar a nossa conversa falando do seu ingresso na política, na época UDN, é isso mesmo? UDN. O Salatiel, você falou que é um prazer, mas o prazer imenso eu estou sentindo agora. Primeiro, de estar perto de você, né? Eu sempre comento o seguinte, que a gente, na vida, tem uma passagem que marca muito a nossa existência. É a juventude, que a gente tem os arroubos, né, dos jovens, a coragem, a idade, e você fez parte dessa juventude. Você e um grupo grande, que eu acho que durante essa entrevista, nós vamos ter a oportunidade de falar sobre eles, né? Agora, a política, eu acho gozado o seguinte, eu entrei na política pelas mãos do Moacir de Matos. O Moacir era candidato a prefeito, acho que 2 vezes e havia perdido, todas as 2. E eu, muito ligado nas coisas de Caratinga, eu dizendo quando organizava umas gincanas em volta do jardim, né, umas coisas que eu inovei em Caratinga. E aqueles carros com a descarga direta, aquelas motocicletas. Então, eram os arroubos da juventude. E o doutor Grimaldo é pai do Flávio, que foi casado com a minha irmã. E, na época, o Grimaldo acabou saindo vice-candidato a prefeito com o Moacir de Matos. E o Grimaldo me convidou se eu podia ajudá-los participando da campanha na organização financeira. Eu tinha um movimento de café muito grande, junto com meu pai, e, modéstia à parte, eu sempre fui organizado com números. Então, eu aceitei o desafio e fui um dos coordenadores da campanha do Moacir e do Grimaldo. E aí, a mosca azul me picou, né? Eu achei muito bom, muito bonito aquela convivência com o povo, os palanques, os encontros, porque a política, Salatiel, você é testemunha disso, naquela época era muito diferente da política de hoje, né? A gente vestia a camisa do candidato. Aquela época era o DN e PSD, né, que depois virou Arena, e aí nós íamos com o MDB, que depois, você vai falar isso pra gente aí, tivemos que botar um P no MDB para virar PMDB, coisas da democracia do Brasil. Então, são esses fatos que a gente vai lembrando, e se começar a lembrar, não para de falar nunca, né? E foi desse modo que eu comecei, que eu entrei na política, sendo um dos coordenadores da campanha do Moacir e Grimaldo, que, aliás, foi vitoriosa. Zé Moisés, você falou ainda há pouco, né, da diferença da política antes para agora. Hoje a gente vê essa disputa quase como uma torcida de futebol, agressões nas redes sociais. Existia isso na época do PSD e o DN ou era uma coisa mais civilizada, vamos dizer assim? Não, Salatiel, eu acho que era civilizado. Você, inclusive, participou. Eu lembro aqui, com muito respeito, da Liginha, a Liginha do Tota. A Liginha sempre foi uma mulher muito inteligente, muito letrada, muito intelectualizada. E naquela época existia a rádio Caratinga, onde é hoje, encostado no Maria Lina. Tem um estacionamento ali hoje, a rádio era ali. E nós, você inclusive, eu, Mauro Schettini, algumas vezes fomos lá para defender o horário político. Então, nós defendíamos o horário político do Moacir e do Grimaldo, e a Liginha defendia o horário político dos outros. Mas nós nos tratávamos muito bem. Não tinha animosidade, não tinha malquerência, não. Havia um respeito. Como você torce para o Flamengo, eu torço para o Vasco, né? Naquela época você era da UDN ou era do PSD, mas havia muito respeito. E as famílias participavam. Quando tinha um comício, era como se fosse um piquenique. O Caratinga era um estado dentro do estado, né? Eram acho que 1.200 e tantos quilômetros quadrados, e nós fazíamos comício em todos os distritos, em todos os bairros. E cada comício era um piquenique, era uma festa. As famílias iam, ajudavam, inclusive, levando no carro, dava gasolina para ajudar os candidatos. Hoje é o contrário. Ninguém ajuda. Aliás, todo mundo quer ser ajudado.
Eu entrevistei aqui o ex-deputado Narcélio Mendes, e ele até me disse que ele fez campanha a pé e chegava nas cidades e eram bem recebidos. E hoje não é possível fazer isso mais, não é mesmo? A gente vê aí na televisão, no jornal, na rádio, os políticos têm sido muito hostilizados. Você vê o sujeito, às vezes, está dentro de uma aeronave, né? É maltratado, é xingado. E muitas vezes merecem isso mesmo. Tem exceções, eu sempre digo que tudo na vida tem exceção. Nós temos políticos dignos, temos políticos sérios e temos, infelizmente, políticos bandidos, né? Acho, inclusive, que é até bom que a sociedade separe o joio do trigo. Agora, nós temos que ter muito cuidado para não hostilizar as pessoas que são sérias, que são dignas e que são boas. É só esse medo que eu tenho hoje da política, porque generalizou muito. Todo mundo que é político é bandido. E não é verdade, né? Tem muito político bom, muito político sério. Zé Moisés, e aqui em Caratinga, como é que foi a questão da sublegenda, aquela época de Arena 1, Arena 2, como é que funcionou isso aqui em Caratinga? Ô Salatiel, nós naquela época éramos Arena. E o Dênio Moreira era da Arena, PSD. O Narcélio Mendes era da Arena, UDN. Então, o grupo nosso, com o Altair Chagas de Inhapim, né, junto com o Narcélio, que éramos Arena, acabamos nocauteados por essa sigla. Porque, na verdade, o governo queria que a Arena ganhasse. Então, não importava se era Arena 1, se era Arena 2, se era o grupo do PSD ou se fosse o grupo da UDN. E nós embarcamos nisso aí umas 2 eleições. Até que a ficha caiu e falou, peraí, nós estamos fazendo papel de bobo, né? ou nós vamos ser oposição ou nós vamos ser governo. Então, o governo escolheu, na época, o Dênio Moreira, aí nós viramos oposição, né? Foi a época que nós fundamos o PMDB. Como diz o ditado, era farinha do mesmo saco. Farinha do mesmo saco. E aí eu me lembro de uma matéria que saiu num jornal, não me lembro qual, que dizia: Caratinga é a cidade mais arenista do país. Do país. Não é verdade? É. Daí então surgiu a oposição, o MDB, né? Que cresceu no país e aí veio o golpe, né? Não pode ter nenhuma sigla partidária que não tenha a palavra partido. E aí, então, surgiu o PMDB. E que você foi candidato a deputado estadual e foi eleito, me parece, com 18 mil votos. Como é que foi a sua participação na Assembleia Legislativa do nosso Estado? Salatiel, essa época, acho muito interessante eu lembrar isso aqui, e eu falo com muito orgulho que quando nós criamos o PMDB, falava-se a boca miúda aí na cidade, esse pessoal desse PMDB aí são 500 votos, 1000 votos, não vai ter voto nenhum não. E nós continuamos firmes, né? Incentivando o partido, fazendo filiações, pedindo às pessoas que nos ajudassem, que nos acompanhassem, e a resposta foi sensacional. Eu tive em Caratinga 18 mil votos, numa época que Caratinga tinha 38, 40 mil eleitores. Tive 18 mil votos só em Caratinga. Inclusive, foi a única cidade no Brasil que o candidato a deputado teve mais votos do que o prefeito eleito. O doutor Fabinho foi eleito com 14 mil e poucos votos, né? E eu tive essa felicidade, essa sorte do povo de Caratinga me estender a mão e me ajudar e me dar essa votação tão expressiva que até hoje, candidato nenhum em Caratinga conseguiu alcançar essa marca. Apesar de nós termos aí hoje mais de 60 mil eleitores, né? E na época eram só 40 mil. Então isso eu falo assim com muito orgulho, me sensibiliza muito lembrar esses fatos, porque foi uma vontade que a sociedade tinha de mudar, né? Eu lembro aqui do professor Cláudio Leitão, com muito respeito e com muito carinho, que o Cláudio sempre foi oposição. Ele com a família toda, o reverendo Uriel, sempre foram pessoas que queriam a grandeza de Caratinga, o bem de Caratinga. E o Cláudio, na época, no arroubo da juventude, era o nosso líder aqui do MR8, que você também fazia parte, né? Militante. E quando eu fui candidato,
Vocês me apoiaram. Né? Falei, Zé Moisés, nós tínhamos o nosso candidato. Mas como você está saindo aqui numa candidatura nova, uma novidade para Caratinga, nós vamos te apoiar. Então são essas pessoas, né, que a gente não esquece nunca, que ajudou a alavancar essa campanha e esse movimento novo que surgiu em Caratinga, e eu acho que ajudou muito a cidade. Zé Moisés, e qual era a sua relação, você acabou de referir aí ao ex-prefeito Fabinho, qual que era a sua relação política com o Fabinho? Você já conhecia de há muito tempo? Como é que foi a sua participação na política junto com o Fabinho? Salatiel, o Fabinho, eu te falei ainda há pouco que eu mexia com café, desculpa, e o Fabinho veio para Caratinga através do IBC, para plantar café na região. Então, eu o conheci no IBC, né, dentro do meu comércio, no meu negócio de café, na minha fazenda de café, que eu plantei também muito café na época do Fabinho, e tive alguns fatos que me aproximou muito do Fabinho. Eu era presidente do América Futebol Clube, e o Fabinho estava começando a construir o edifício café, que era embaixo do América ali. E um dia ele me procurou, Zé Moisés, eu estou com um problema aqui, eu não consigo água para fazer a massa, para poder ajudar aqui a levantar as paredes do meu prédio. Você não consegue, aí eu pago a água do América. Eu falei, não, senhor, perfeito, está arrumada a água. E eu convoquei o conselho do América para não fazer nada assim de espalhafato, né? Falei com eles sobre a construção, um edifício novo, bonito, grande, e eles me autorizaram a ceder a água, então, para a construção do edifício café. Então, estou te contando, esse foi um dos casos, né, que me aproximou muito do Fabinho, nem pensava em política. E depois nós ficamos juntos, né? Criamos aí o PMDB, fomos candidatos pelo PMDB, Fabinho conseguiu eleger e eu também consegui eleger deputado. Fiquei suplente, mas a minha ligação com o Hélio Garcia, a minha amizade com o Hélio Garcia, acabou me colocando como deputado. Ele falou comigo, quando foi candidato aqui, Zé Moisés, entra, faz um esforço que eu vou te levar para ser deputado. E ele levou mesmo, porque eu fiquei como quarto suplente. E ele fez 4 secretários estaduais do MDB, do PMDB, então eu assumi a cadeira de deputado quando os secretários foram para as pastas. E hoje, Zé Moisés, o que você diria para essa juventude? Eles devem ou não participar da política? Nós só podemos criticar quando nós participamos. Eu acho que a juventude tem uma parte muito engajada, muito interessada. E eu acho que a juventude precisa de se enganjar na política e separar o joio do trigo. Entendeu? Aonde está mal, vamos ajudar, vamos construir. O povo brasileiro é muito bom, muito ordeiro, muito carinhoso. O que está faltando é isso aí, é moldar essa situação. Não é? Outra coisa, o político tem defeito? Tem, mas o eleitor também tem. Eu vejo, eu sou muito amigo do deputado Mauro Lopes, inclusive, antes de começar essa entrevista, eu te falei, sou Salatiel, eu não considero o Mauro um deputado. O Mauro é meu amigo. E quando a gente é amigo das pessoas, a gente não vê defeito, né? A gente só vê virtude. E então, eu sempre falo com o Mauro, com muito carinho, com muito respeito, pela figura que ele é, pelas coisas que eu sei que ele faz, pelas pessoas que eu vejo que ele ajuda. Então, é realmente um político de caráter, um político sério, um político digno. Então, eu acho o seguinte, a juventude, vão dar mão, vão mudar, está na hora do Brasil dar uma reformada, mas tem que ser com a vontade popular. Ninguém consegue fazer nada sem estar junto. Ô Zé, a gente não deve falar das pessoas quando elas não estão presentes, mas eu quero te fazer uma pergunta sobre o Mauro Lopes. Ele será ou não candidato a deputado? O que você me diz? Ô, Salatiel, há pouco tempo deve ter 10 dias, nós estamos conversando exatamente isso. E eu acho que o Mauro Lopes é um artista que adora o picadeiro. Ele vai morrer no picadeiro. Ele não vai deixar de ser candidato, não. Ele é candidato. Porque ele fez da política um modo da vida dele.
Ele faz com carinho. O Mauro para com você na rua, o Mauro atende o seu telefonema, o Mauro conversa com as pessoas, ele abraça o rico, ele abraça o pobre, ele se dá bem com todo mundo. É uma figura diferenciada. Por isso que eu estou te falando, eu não posso falar muito não, porque eu empolgo, né? Eu só vejo virtude dele, por causa dessa amizade. Mas é realmente um cara diferenciado. Agora, essas conversas que a gente vê aí de mensalão, de podridão, você não vê falar nada do Mauro. Nada, absolutamente nada. Ele é realmente um cara digno, um cara limpo. Zé, nós não podemos deixar de falar da política a nível nacional. Como é que se analisa esse quadro que está hoje na política, né? O governo Temer, como é que anda o Brasil? O Salatiel, eu vi a semana passada uma entrevista do Fernando Henrique Cardoso. Então, a gente está no meio político, eu então acompanho essas coisas. Eu acho que o maior estadista que o Brasil teve foi o Fernando Henrique Cardoso. Um homem muito inteligente, muito capaz, que dá orgulho a gente de ser brasileiro tendo um presidente como ele foi. Pelo menos a minha visão. Tem defeitos? Vários. Mas eu estou falando como estadista. Uma pessoa que representou o Brasil com dignidade, era bem recebido. Ótimo. Então, essa entrevista dele, ele falava o seguinte, que ele foi ministro do Itamar Franco e que ele achava que o Itamar foi um grande presidente, porque ele fez a travessia. Então, eu estou te contando isso para fazer a comparação com o Michel Temer. Que o Michel Temer está na pinguela. Né? A travessia dele é uma pinguela. Porque é um governo sem muita representatividade, porque ele não foi eleito, ele foi de carona. Né? Acabou entrando porque foi deposto o presidente. Mas eu vejo o Michel como um homem de muita coragem. Porque ele está tomando umas medidas antipáticas, mas que é necessária para o país sobreviver. Eu não posso olhar para o meu umbigo só. Eu ganho 20 mil por mês, vou aposentar com 19, está muito bom. Mas e o outro que ganha R$1.000, 1.200 e não consegue nem aposentar? Então, pelo menos, o meu conhecimento nessa área talvez não seja muito grande, mas o que eu vejo, o que eu leio, o que eu assisto é por aí. Inclusive dessa entrevista do Fernando Henrique, ele dizia que do Itamar, né, da travessia que ele estava fazendo, que ele foi ministro dele e que ele convidou a Erundina, que era do PT, para também ser ministra, que era para poder formar um governo que tinha força dos dois lados. Porque hoje, Salatiel, você sabe disso, todo mundo que está nos assistindo talvez saiba também, o governo não consegue governar sem o Congresso, como o prefeito não consegue governar sem a Câmara. Esses são os poderes que estão aí. Então, há muita negociata, há muita coisa errada, mas o sistema nosso é esse. Por isso que a juventude tem que enganjar para mudar essas coisas. Esse é o meu ponto de vista muito pessoal, entendeu? Não vai aqui nenhuma conotação política, eu acho que o Michel está realmente numa pinguela e nós temos que torcer para dar certo, porque se der certo é bom para o Brasil, né? Para os nossos filhos, para os nossos netos e para essa geração que está vindo aí. Zé Moisés, eu quero agradecer a sua participação aqui, muito boa, e quero abrir um espaço agora para as suas considerações finais. Bom, eu volto a falar o que eu falei no princípio, da minha alegria, do meu contentamento, da minha satisfação de estar junto com você, né? Amigo de longas datas. Eu lembro, Salatiel, na época do PSD e da UDN, que era muito acirrada a disputa, Vargem Alegre era uma cidade estritamente PCDista. Várias vezes eu fui a Vargem Alegre fazer política, e a casa que sempre esteve aberta foi a casa dos seus pais. Não é verdade? Verdade. Você junto, a Martinha, sua irmã. Não é? Quer dizer, então, isto nos aproximou muito. Não é? Como aqui eu falei no princípio do Cláudio Leitão, o reverendo, uma figura notável, um educador emérito, não é? Sempre foi companheiro nosso. Então, essas pessoas, um doutor Rezende, não é? Um doutor Simplício,
Eram pessoas que incentivavam a política, que davam vontade e coragem da gente caminhar. É o caso que eu falei da juventude. Na época nós éramos jovens, né? Hoje estou com 74 anos, você deve estar aí com 50 e pouco, né? Quer dizer, então, mas nós, na nossa época, na nossa juventude, nós ajudamos a mudar essa política do Brasil. Então, vamos convidar os jovens, vamos incentivá-los para ajudar a fazer essa travessia, não de uma pinguela, mas de uma ponte grande e bem progressista. Muito obrigado pelo carinho. Eu que te agradeço, Zé Moisés, muito obrigado pela sua participação e a você, telespectador, o nosso abraço e até o próximo programa Painel Político. Um abraço.